Alô, alô pessoal, Carlos aqui da Taniguchi Omega Relojoaria, como vai vocês? Tudo bem? Olha só, esses dias atrás aí fizemos uma live aqui onde nós estávamos debatendo a respeito do tamanho ideal de relógio para você. Isso mesmo, tamanho de relógio. Se você quer saber um pouquinho mais, segue o vídeo até o final e convido você, se você gosta desse tipo de assunto, por favor, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, curta, compartilhe os vídeos da Taniguchi Relógios, que a gente está aqui todos os dias trazendo mais e mais novidades para você. Segue o vídeo aí. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre tamanho de relógio. Nós vamos conversar um pouquinho sobre tamanho de relógio. A grande maioria das pessoas, quando me perguntam, fala assim, mas Carlos, quantos milímetros tem esse relógio? Quantos milímetros tem esse relógio? É uma pergunta muito recorrente, porque a pessoa quer saber o tamanho do relógio. E ontem, semana passada, eu falei a respeito do tamanho do pulso. Fiz um vídeo, inclusive, só sobre o tamanho do pulso para vocês aprenderem a medir o pulso direitinho. E é lógico que agora nós vamos falar sobre tamanho do relógio, tá? Então, o que é importante quando a gente vai comprar um relógio, o tamanho do relógio, o que isso influencia na hora de você comprar um relógio? Então, agora, se vocês olharam a foto da capa, a foto que eu coloquei hoje para ilustrar essa live de hoje, eu coloquei a foto desse relógio Seiko Samurai e coloquei a foto desse Seiko Tuna, né? Se você olhar os dois, qual parece ser maior? O Samurai parece ser maior, correto? Só que os dois têm o mesmo tamanho, tá? Então existe uma diferença muito grande quando a gente fala em tamanho de relógio. A questão não é só o tamanho do relógio, e sim a robustez dele, tá? Como assim? Você pega um relógio igual o Samurai tem aqui, vou te abrir aqui a pulseira dele aqui, e vou colocar ele no meu pulso, certo? Então você percebe que ele é grande. Por que você percebe que ele é grande? Justamente por conta dele ter essas abas para o lado de fora, né? Então, não sei se vocês podem visualizar, mas aqui tem alguns cortes para o lado de fora do bezel. A capa da coroa, aqui também sendo na posição 3 horas, dá uma apresentação que ele é muito maior do que ele é, certo? E a altura do relógio. Olha só como é que ele é alto. Então, isso tudo aqui faz com que o relógio pareça ser muito maior do que ele é. Quando a gente pega um relógio igual o Tuna é um relógio compacto, tá? É um relógio bem compacto, você pode notar que ele não tem muitos cortes para os lados, igual tem o Samurai, você está a perceber a diferença. Isso aqui é simplesmente uma latinha, um círculo mesmo, né? Já esse aqui não, você pode notar que existem várias abas e hastes para lá e para cá, então isso acaba deixando ele uma impressão de ser mais robusto, mais grande, né? Já esse aqui no caso, como ele é simplesmente um círculo, na hora que você coloca ele no pulso, tá? Quando você coloca ele no pulso, você vai sentir, olha só, ó como é que parece ser pequeno, certo? Então uma diferença é gritante quando a gente fala, apesar do mesmo tamanho, tá? Outro fator interessante, olha só, eu vou mostrar para você. Então o design do relógio, isso conta bastante. Outro modelo assim que a gente pode mostrar com bastante eficiência isso aí, são esses dois relógios. Se você olhar esses dois relógios, qual parece ser maior? De cara as pessoas vão dizer que o Poseidon é maior. Se você só ver a foto desse aqui, depois ver a foto só desse aqui, você vai dizer que esse é muito maior do que o social, tá? O Poseidon vai ser muito maior que o social. Por quê? Justamente por causa da robustez dele. Você pode notar que ele é bem mais alto. Olha só a grossura da caixa dos dois, certo? Então a impressão que dá é que isso aqui é muito grande. Então um relógio igual a esse aqui, por exemplo, apesar dele ter 42 milímetros, tá? Qual a vantagem de você ter um relógio de 42 milímetros parecendo tão grande assim, tá? O que acontece? A grande maioria das pessoas, tá, querem um relógio grande, porém, eles não têm pulso para usar um relógio grande. Como assim não tem pulso para usar um relógio grande? Quando eu pego um relógio, vou pegar um de 47 milímetros, que é o Seiko Army. O Seiko Army tem 47 milímetros, tá? Quando eu pego o Seiko Army e coloco no pulso, tá? Um pulso de 18, olha só como é que ele fica enorme no meu pulso. Apesar de ele ser muito confortável, tá? Ele não atrapalha em nada por ele ser grande, mas quem olha de longe percebe que ele é enorme, certo? Agora, quando eu pegar um relógio como esse Poseidon e coloco ele no pulso, ele parece ser grande, porém ele não fica exagerado no meu pulso. Por quê? Porque meu pulso é um pulso mediano, o relógio se torna um relógio mediano, então acaba caindo muito bem no pulso.
Então aparenta eu estar com um relógio enorme, só que é uma questão mais como é que eu vou dizer? Do tamanho do relógio, está mais adaptado ao meu pulso, ao tamanho do meu pulso, então o relógio em si casa bem com o meu pulso, parece que o meu pulso é mais grosso do que realmente é. Você entendeu? Então, o relógio ajuda a melhorar a perspectiva do seu pulso. Então, é mais uma questão de perspectiva do que propriamente de tamanho de relógio. Tá? Outro fato interessante quando você pega um relógio, para tentar adquirir um relógio, tá? Quando você pega uma marca igual uma Fashion Watch, tá? Eu gosto de comparar justamente as Fashion Watches porque eles estão preocupados principalmente com o design do relógio, não estão preocupados com o conforto de quem usa. E quando você pega um relógio de quem produz relógio, como a Seiko produz, como produziu esse Seiko Arne, tá? Você coloca ele, o Seiko Arne, igual eu acabei de falar, apesar dele ser enorme, você pode notar que ele fica enorme no meu pulso, certo? Só que quando você coloca ele no pulso, você não sente ele. Por que você não sente ele? Porque ele é confortável no pulso. Então, existe uma diferença, né? Então, agora, a questão do tamanho pode afetar na questão estética do teu pulso? Pode, vai ser enorme. Mas o relógio, você gosta de relógio grande? Gosto. O relógio está confortável no teu pulso? Tá, então tá ótimo. Não há necessidade de você ficar indo pela cabeça de alguém que está traçando uma linha, tá? Você pode ficar fora da linha também, não tem problema, certo? Então, agora... existem pessoas que falam assim, mas eu tenho um pulso grande, mas eu gosto de relógio pequeno. Também nada contra. Então, se você tiver um pulso pequeno e quiser usar um relógio de 37 milímetros, como esse aqui, tá? Um relógio de 37 milímetros, como esse Seiko aqui, Seiko 5, ou até mesmo um Oriente 3 estrelas, também nada de errado contra isso. Então, se você gosta de usar um relógio pequeno, por que não utilizar um relógio pequeno? Olha só, esse aqui é um relógio com 37 milímetros. Olha só a comparação que vai ficar no meu pulso. Ele vai ficar pequenininho no meu pulso. Comparado com o outro, deixa eu abrir a camisa aqui. Vou puxar um pouquinho a manga da camisa aqui um pouco para trás, para que a gente possa colocar aqui do lado o Seiko Arne. Tá? Então aí a gente vai poder ter uma noção exata dos dois modelos. Olha só a diferença de tamanho. É gritante, certo? Os dois vão casar bem no teu pulso? Vai depender do seu estilo. Por isso que eu falei, ontem eu estava conversando com um cliente, ele falou assim, quero começar uma coleção de relógios. Qual o relógio que não deve faltar na minha coleção? Certo? Então vamos lá. Qual o relógio que não pode faltar na sua coleção? Tá? Vou deixar para vocês responderem um pouquinho. Qual o relógio que não poderia faltar na sua coleção de relógios? Existe um relógio que não pode faltar em coleção nenhuma. O relógio que traduz o seu estilo. Isso aí não pode faltar. Você pode ter, como é que fala? Você pode conseguir comprar um Seiko Turtle, você pode ter um Poseidon, você pode ter um Seiko Arne, você pode ter um Oriente Camasso, você pode ter vários modelos de relógio na sua coleção, não tem problema algum. Só que você tem que ter pelo menos 1, 2 ou 3 relógios que traduzam o seu estilo. Porque traduzam o seu estilo. Veja bem, você é um cara mais social, então você vai ter que ter um relógio social. Não adianta você ter um Sumo que custa quase 7 mil reais e você não ter um presságio na sua coleção, tá? E o presságio traduz o seu estilo, que é um estilo mais social. Então seria muito mais interessante você ter um social na sua coleção, que vai ser um relógio que vai te agregar esteticamente, porque você vive mais social, então seria um relógio que vai te agregar mais socialmente, do que você ter um relógio, por mais caro que seja, um relógio que não combina com o seu estilo. Então, o primeiro relógio que você tem que ter na sua coleção é justamente o relógio que vai combinar com o seu estilo, tá? Lembrando sempre, o relógio, você não se adapta ao relógio, o relógio se adapta a você. Então, é justamente esse ponto. Por mais que
fulano, ciclano ou beltrano disse para você que o Seiko Samurai é o top das galáxias, ele que é o melhor relógio que existe, o outro disse que lá que o Turtle é o melhor relógio que existe, o outro foi lá para você e falou que não, você tem que ter um World Map, porque o World Map é isso, porque o World Map... Esquece tudo isso aí primeiro. Primeira coisa que você tem que se focar é para dentro de você, na hora que você vai escolher o seu relógio. E isso vai compensar muito na hora, na hora de você escolher o relógio para o seu pulso. Então, a questão da robustez do relógio, a questão de um relógio um pouquinho mais, como é que fala? Mais discreto. Então, isso vai compensar por quê? Porque é o seu estilo, tá? Eu tenho um estilo um pouquinho eclético por conta do seguinte, eu quando estou aqui trabalhando, eu gosto de usar relógios que chamam a atenção. Por quê? É o meu core business, é o meu core business. O que é meu core business? Eu vivo disso, eu vivo de vender relógio, certo? Se eu vivo de vender relógios, eu preciso chamar a atenção no quê? No meu relógio. Então é por isso que eu gosto de usar esse relógio dourado quando estou trabalhando, gosto de usar relógios grandes quando eu estou trabalhando justamente por conta disso, porque chama a atenção eu estar usando um relógio que chama a atenção. Logo, muitas vezes vocês estão aí, algumas pessoas perguntam qual o modelo que você estava usando naquela live, qual o modelo que você estava usando, sabe? Então isso acontece bastante, certo? Então é o meu core business, só que fora daqui eu gosto de relógios um pouquinho mais esportivos. Então isso aí não influencia o meu core business, o meu jeito de vestir dentro do serviço com o que eu uso lá fora. É lógico que assim, de vez em quando acaba casando, né? Porque esses tempos atrás eu estava usando um Seiko Arne, eu adorava aquele Seiko Arne, certo? Então é um relógio espetacular, apesar dele ser enorme, eu gostava dele mesmo usando para fora. Por quê? Porque era um relógio que chamava bastante atenção e era bem esportivo, bem gostoso de usar. Então, você que está pensando em comprar um relógio, antes de mais nada, tá? Antes de mais nada, vá a uma relojoaria, tá? Vá a uma relojoaria e escolha 3 ou 4 tamanhos de relógio na relojoaria, indiferente de qualquer um relógio. Eu vou deixar de fora esses relógios que eu mostrei aqui, que são Seiko Arne, isso você não vai encontrar em qualquer lugar. Não é isso mesmo? Quando você vai numa relojoaria, geralmente eles não vão ter um Seiko Arne, um Seiko Samurai, eles não vão ter ali para mostrar para você um Turtle. Vão? Não vão ter. Então o que você vai fazer? Você vai pegar os relógios que eles têm, os relógios quartzo. O que você vai pegar nesses relógios quartzo? Você vai pegar nesses relógios quartzo, você vai pegar o seguinte, o tamanho do relógio. Então eu pego um reloginho com 40 milímetros, iguais a esse aqui, tá? Relógio com 40 milímetros. Você fala, quantos milímetros tem esse relógio? 40 milímetros, beleza. Aí você pega e coloca no seu pulso. Coloque no seu pulso. Gostou do tamanho do relógio? Então você já começou a balizar o tamanho do que você precisa. Então você não precisa ter um Seiko Turtle na relojoaria para você sentir se o relógio é muito grande ou não. Você vai pegar um relógio com 45 milímetros. Então provavelmente um relógio de 45 milímetros deve ser mais ou menos o tamanho de um relógio igual a este daqui. Tá? Mais ou menos 45 milímetros é um relógio igual a esse aqui. Esse aqui é um relógio quartzo comum, certo? Eu vou ter uma noção de tamanho. Mas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou ter uma noção de tamanho, de 45 milímetros. Então eu sei que o Seiko Turtle vai ficar mais ou menos desse tamanho. Então eu tenho uma noção de tamanho do relógio, certo? Mas a questão de robustez você não vai ter ideia. Por quê? Porque o Seiko Turtle é mais alto. Então isso aí é bem diferente. Então, se você precisa de um relógio, a grande maioria das pessoas que eu converso, fala, ah, mas meu pulso é fino. É a grande desculpa da maioria das pessoas. Meu pulso é fino. Agora vamos analisar pelo lado do fabricante, tá? O fabricante, quando a pessoa fala assim, meu pulso é fino, a marca Seiko. Nós estamos falando da marca Oriente, não é isso? Então, como nós estamos falando dessas marcas, essas marcas são japonesas, certo? Elas começaram a ser produzidas para o público japonês, tá? Quantos japoneses com 1,80 m você conhece? Quantos japoneses gordos você conhece? Ou que tenham um pulso grosso? Comece a contar aí nos seus dedos aí, certo? Se você conhece bastante japoneses altos e gordos, tá? Então aí nós temos um problema, porque os relógios não foram feitos para eles.
Os relógios foram feitos por um público médio japonês. O público médio japonês, ele tem em torno de 1,65 m a 1,70 m de altura, certo? E ele tem um peso, eles são geralmente magros. E geralmente tem o pulso fino. Então, o relógio, por mais que você fale assim, mas o relógio Turtle é 45mm, é muito grande para mim, certo? Na verdade, eu sei que o Turtle, ele está no tamanho ideal para um pulso fino, certo? Ele está no tamanho ideal para quem tem um pulso fino. Para quem tem um pulso de 18 centímetros, 17, 18 centímetros, ele está no tamanho ideal. Por quê? Porque a Seiko, ela fez o seguinte, esse Turtle, por exemplo, eles criaram ele desse tamanho, só que para deixar ele confortável no seu pulso, eles fizeram um sistema acolchoado atrás. O que é um sistema acolchoado? Você coloca o relógio no pulso, você vai ver que ele vai ficar alto no seu pulso. Por quê? Para que a hora que você fizer esse movimento, tá? Você faz esse movimento, o relógio vai trabalhar no teu pulso, porém, ele não vai machucar o seu pulso, ele fica confortável no seu pulso. O relógio foi desenhado para quem tem um pulso fino. É lógico que tem um pulso mais grosso não vai ter problema nenhum, mas quem tem um pulso fino, ele não vai se sentir desconfortável justamente por conta dessa aba aqui acolchoada que existe no relógio. Tá? Então, essa aba acolchoada que a Seiko criou nos relógios dela, foi justamente para que você tenha o melhor conforto na hora de escolher o relógio. Então, não há necessidade de você falar assim, mas um relógio de 43mm vai cair bem no meu pulso? Vamos analisar bem, olha, esse Monster é menor do que o Tuna. É menor que o Tuna. Se você olhar a característica dele, ele tem 42, tem 43. É 1 milímetro menor. Só que qual que parece menor? O Tuna parece menor. Ele é mais robusto. Por que ele é mais robusto? Porque ele é mais grande, o bezel dele é mais reto, então acaba chegando até a borda do relógio. Esse aqui não, ó, ele entra um pouquinho para dentro, então acaba parecendo que ele é menor do que realmente é. Então isso aí conta muito na hora de você escolher um bom relógio. Então, gostou do modelo? Tá? Se você tem um pulso médio, 18 centímetros, tá? Até 18 centímetros, pode comprar sem medo. Pode comprar sem medo, que você vai adorar esse relógio. E qualquer um desses relógios aqui você vai gostar muito. Quando passa dos 45mm, aí existe uma questão um pouquinho diferente, tá? A questão do relógio ser grande demais, tá? Apesar dele ser confortável, ele é muito grande. Olha só, ele é muito grande. Se você não gosta de chamar muita atenção, um relógio desse tamanho aqui provavelmente vai te atrapalhar bastante. Apesar dele ser excepcional, apesar dele ser muito bonito, tá? Eu não aconselharia você comprar. Porque ele tem 47mm, certo? Então, acima dos 45mm, eu já falaria para você, pera um pouquinho, pensa direitinho, como é que é teu porte físico e tudo mais, justamente para que você não caia no erro de gastar R$4.000 num relógio desses e depois falar assim, não era isso que eu queria, certo? Agora, e daí, pessoal, gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo aí, olha só, convido você novamente para se inscrever em nosso canal, tá? E se você concordou ou não concordou com tudo que eu falei, então deixa aí nos comentários o que você achou dessa minha visão sobre relógios. Se você concorda, não concorda, vai deixando o seu feedback aí embaixo, que é muito importante para a gente balizar e continuar o nosso trabalho aqui de divulgação desses instrumentos, né, que chamam tanto a nossa atenção. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.